Olá pessoal, sou o reverendo Fernando Nobile e novamente estou aqui para continuarmos aquele bate-papo sobre a história da igreja cristã. Nós sabemos que quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio trazer a sua palavra, ele veio trazer o seu evangelho e ele veio devolver ao homem o paraíso outrora perdido. Como diz a Sagrada Escritura, se em Adão nós perdemos o paraíso, o pecado entrou no coração humano, em Jesus, na sua cruz, o sangue derramado na cruz, o homem tem a redenção dos seus pecados, o homem tem de novo as portas abertas do paraíso. Jesus preparou 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos, que após a sua ascensão, após o derramamento do Espírito Santo, começam essa missão de Jesus Cristo, ou continuam essa missão de Jesus Cristo, de fazê-lo conhecido, juntamente com a sua palavra, por toda a humanidade. Os discípulos, cada um vai para uma cidade, cada um vai para uma região, pregar este evangelho aprendido, recebido do próprio Senhor Jesus. Então, nesse primeiro momento, a igreja primitiva, ela caminhava muito, não vou dizer assim, desordenada, mas sem uma organização formal, sem uma rigidez que hoje é comum na maioria das igrejas. Talvez a explicação para isso é que naquele primeiro momento a igreja ainda era pequena, o grupo de cristãos ainda eram muito pequenos. Eu diria que é após a liberação por Constantino do cristianismo, quando Constantino supostamente se converte ao cristianismo, é que ele então coloca como religião oficial do Estado a igreja cristã, e aí ele transforma esse pequeno grupo, essa comunidade que de pequeno nesse momento ainda não tinha nada mais, porque nós já tínhamos muita gente que havia aderido à fé cristã, e Constantino percebeu que estaria ali o germen da salvação do Estado romano, que estava cada dia mais em decadência, mas que de repente trazendo essas pessoas para debaixo da proteção de Roma, ou seja, transformando aquele grupo que era considerado subversivo num grupo oficial do Estado romano, transformando na religião oficial do Estado romano, e esse grupo era um grupo que tinha uma visão de ajuda mútua muito grande. Eles se ajudavam, inclusive, financeiramente, e ali era o interesse de Constantino, porque essas pessoas indo para Roma, ou seja, estando com Roma agora como religião oficial do Estado, os tributos que fossem pagos, as ajudas financeiras, ajudariam com certeza a reerguer o Império Romano, e como de fato aconteceu, isso os livros de histórias estão aí para provar, basta vocês fazerem as suas pesquisas, tanto na internet quanto nos livros, aí vocês vão ver que o que eu estou falando aqui não é invenção nenhuma da minha cabeça, tá? Então, nesse primeiro momento, é neste momento então, que eu diria que aquilo que era uma igreja passa a se tornar uma religião, a religião cristã. E ela começa a se organizar, e ela começa a ser institucionalizada. Bom, eu disse que cada um foi para um lado, cada um foi para uma região, mas a centralidade em Roma agora, e com o cristianismo se tornado uma religião oficial, o que vai acontecer? Os que estão em Roma começarão a procurar aqueles que estão afastados de Roma para se unirem e formarem então uma única igreja, já que Cristo é único. Cristo não se divide. A igreja, que é o próprio Cristo, não tem divisão,
para que nós vamos continuar cada um fazendo de um jeito se pregamos o mesmo Cristo, a mesma doutrina? Então, começa então a ter um movimento para unir as comunidades e formar então uma única comunidade. E aí então começam, nesse momento, vamos assim dizer, que nós temos definitivamente aquela expressão que eu usei lá no primeiro vídeo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, tá? Com uma centralidade em Roma. Bom, isso funcionou muito bem durante um período, as igrejas foram se unindo, todas sobre o gerenciamento, a administração de Roma, mas conforme a instituição vai crescendo, conforme cargos novos se faz necessário, estruturas novas se faz necessário, a coisa atingiu um patamar tão grande que Roma, de repente, se viu, de alguma forma, obrigada a ter determinadas posturas, a ter determinados regimentos que pudessem facilitar esse governo da Igreja de Jesus Cristo. Bom, a figura do Papa é criado, até aí tudo bem, alguns dogmas começaram a ser formulados, algumas doutrinas específicas, os concílios começam a acontecer, os concílios têm por objetivo exatamente dar fundamentação embasados na Sagrada Escritura. Falando em Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura ela começa a ser formatada a partir do ano 300 e alguma coisa, quando Constantino então unifica, né, faz com que a Igreja cristã se torne a religião cristã e a religião oficial do Estado romano. Então, embasado nesses textos bíblicos, a Igreja então começa a criar esses dogmas, começa a criar essas doutrinas, começa a criar toda a sua fundamentação teológica, para que uma única teologia seja pregada, um único discurso seja feito pela Igreja. Bem, no vídeo anterior eu falei sobre as divisões da Igreja, por que a Igreja se dividiu. E eu disse que a divisão ela era bem antiga. Exatamente quando a Igreja começa a fazer esses decretos, essas doutrinas, é que começam a ocorrer as divergências. E aí, há grupos que aceitam certas posições, há grupos que não aceitam certas posições, por isso que a Igreja, a um determinado momento, ela chega num consenso em determinados assuntos e se promulga aí aquilo como dogma, como um conteúdo inquestionável de fé. Mas mesmo ela dizendo que é inquestionável, ainda há pessoas que continuam questionando determinados assuntos. Então, começam a acontecer dentro da Igreja revoltas, complôs, pessoas que são a favor de que essa forma de gerenciamento não ocorra, pessoas que não, era melhor fazer daquela forma e não dessa. Então começam as divergências, começam, entre aspas, né, as brigas dentro da Igreja. E aí, está aí os livros de história, está aí a história da Igreja que mostra para nós como os homens brigaram e brigam, infelizmente, até hoje, por esta questão, por essa visão da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela Igreja que tentou ser uma Igreja única, no sentido de denominação, ela começa a ter problemas, ela começa a ter várias dificuldades. Então, nesse momento, nós vamos ter várias divergências dentro da Igreja. Eu destacaria que uma das primeiras divergências dentro da Igreja
é com relação à Igreja do Ocidente e à Igreja do Oriente. A Igreja do Ocidente, só para vocês terem uma ideia, ela pregava que o Espírito Santo, ele emanava tanto do Pai quanto do Filho. A Igreja do Oriente dizia que o Espírito Santo somente emanava do Pai. Isso causa uma grande discussão entre as duas igrejas, a do Oriente e a do Ocidente, a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla, a ponto de, no ano 1000, as duas igrejas se excomungarem. Então, nós passamos a ter, nesse momento, devido a essa questão teológica, a Igreja do Ocidente com sede em Roma e a Igreja do Oriente com sede em Constantinopla. Daí nasce a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Uma segunda divisão, né, dentro da Igreja cristã vai ocorrer na própria Igreja Católica Apostólica Romana, que é mais ou menos lá no ano de 1500, quando ecoa o que ficou conhecido como a Reforma Protestante, e aí nós temos dois expoentes muito significativos na Igreja. Na cidade, no país, né, das Ilhas Britânicas, na Inglaterra, nós temos a insatisfação do clero inglês com relação a determinados assuntos que Roma impunha, e na Alemanha nós vamos ter Lutero, depois de visitar a Santa Sé em Roma, e perceber que lá haviam práticas que em momento algum se poderia provar ou comprovar pelas Sagradas Escrituras. Estou falando aqui da famosa prática das indulgências que a igreja praticava naquela época. Então nós vamos ter uma série de conflitos. Lutero, na Inglaterra, a igreja anglicana, nós vamos ter Calvino depois, Hus, ou Hus, como alguns falam, enfim, vários homens que começam a questionar uma série de posturas da Igreja de Roma. E a Reforma Protestante, ela é inevitável. A Reforma Protestante, ela é inevitável porque Roma não aceita de forma alguma. Lutero publica no dia 31 de outubro, que é o dia considerado o dia da Reforma, as famosas 95 teses de Lutero, que vocês podem procurar aí no Google ou qualquer site de busca, que vocês vão encontrar as famosas 95 teses de Lutero. E Lutero rompe literalmente com a Igreja de Roma, e ele tem o apoio do rei da Alemanha, que dá asilo político para ele e protege-o da Santa Inquisição, que a Igreja Romana já havia criado para combater a reforma, ou seja, a contra-reforma. Na Inglaterra nós temos a personagem do Henrique VIII, que queria a anulação do seu casamento, mas Roma não dava anulação do casamento. Henrique VIII era um homem muito temente a Deus, inclusive era um teólogo, tem muitos artigos de Henrique VIII sobre teologia, mas Henrique VIII queria a sua independência, queria a anulação do casamento dele com a sua esposa. Como Roma não dava a anulação do seu casamento, Henrique VIII resolve por conta própria, por entender que o que está em jogo é o trono da Inglaterra, ele resolve, como rei, proclamar o seu divórcio, né, a anulação do seu casamento, porque a sua esposa atual só lhe dava filha mulher, e com certeza o trono da Inglaterra estava colocado, né, à prova,
porque o pretendente era o príncipe da Espanha, ou seja, o governo da Inglaterra acabaria indo para a Espanha. Então, Henrique VIII, por entender que a questão era política, ele mesmo anula. E ele tem o apoio do clero inglês, do episcopado inglês, que já era contra uma série de atitudes da Igreja de Roma. Então, nós temos aí, com a Reforma Protestante, um novo racha, vamos assim dizer, dentro da Igreja de Cristo, dessa vez dentro do seio da Igreja que ficou conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nesse momento, quando Henrique VIII toma essa atitude e o clero inglês apoia essa atitude, nós temos a separação da Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma. Então agora está, vamos assim dizer, entre aspas, fundada a Igreja Anglicana. Não que Henrique VIII tenha fundado, porque a Igreja já existia. O que existe agora é a independência da Igreja Anglicana, ou da Igreja da Inglaterra, da Igreja de Roma. Então, olha que interessante. A Igreja, se nós formos analisar, ela já começa separada. Cada apóstolo vai para um lado. Cada um que foi evangelizado, cada grupo que era evangelizado, formava a sua própria comunidade. E as comunidades caminhavam independentes. Um certo tempo depois é que a igreja é chamada a se congregar numa única igreja. A unificação da igreja. Mas essa unificação durou pouco menos de 500 anos, porque a igreja vai chegar a um determinado momento, devido àquelas questões que eu expliquei no vídeo anterior, os homens não vão se entender, não vão concordar numa série de coisas, e aí o inevitável acontece. A separação volta a ocorrer dentro da igreja, e dessa vez ela é definitiva. As igrejas caminham separadamente até hoje. Então hoje nós temos as várias denominações que foi alvo do nosso primeiro vídeo. Então, espero que você tenha entendido o porquê que a Igreja de Jesus Cristo se separou e como é que se deu esse processo de separação. Ele, volto a repetir, é de cunho teológico, ele é de cunho doutrinal. Os homens entendem a administração de formas variadas, por isso é que as igrejas têm aí as suas divisões. Eu não entro aqui nesses vídeos em questões teológicas, em questões administrativas, porque eu acho que não é esse o intuito desses vídeos. É só tentar explicar para você o porquê que a igreja está como está hoje. E que se diga-se de passagem, a igreja está bem. Só que nós precisamos entender o que é este estar bem da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, pessoal.